Acho que agora não adianta mais ela sair, já não para. Mas é muito frio aqui pra gente, não dá. Tá, foi, irmão. Quando você pegar meu fone, avisa. Eu não peguei meu fone, ele estava ali na bancada. Eu tenho que fazer isso lá. Não, vamos. O carregador, sabe, não vai ficar amanhã? Mas eu tava aprendendo só com o programa. Boa noite, professor. Boa noite. Som e imagem saindo aí, pessoal? Tudo ok aqui, professor. Boa noite, professor. Tranquilo? Estou ouvindo sim, professor, que eu estava atendendo o Leonardo aqui com a dúvida do EPIC lá. Ah, É atrás começou já a inscrição, né? Tem que fazer inscrição, agora não sei se a gente vai publicar, se a Inter vai servir, que nós fizemos, ou vai ter que abrir outro artigo. Eu não estou na dúvida aqui. tá. Porque vocês ainda fazem Inter, né? Isso. Aham. Nós fizemos uma que foi base do TCC1. TCC agora, né? Só que eu não sei se vai aproveitar. Mas nós tá fudido. Ah, sim, entendi. Conversar com o coordenador lá para ver como que é. É, exatamente. É bom tirar a dúvida, né? Sim. Senão chega na hora, acumula as Vai ter um coisas. trabalho para entregar sexta. Tá feio o negócio. Vamos ver. Correria. É correria nisso. Tá certo. E aí, parou um pouco a chuva? Ô, professor, tá tranquilo agora. Sol, frio. Pois é, né, rapaz? Hoje tá melhor, mas hoje tá bem frio. É, agora é uma ondazinha de frio aí, né? Aqui tem vento também, né? Não sei se aí venta muito. Vento um pouco, mas aqui não é tanto vento. Tipo, mais para frente aqui tem um lugar que é o Bairro dos França, que vai para sentido Londrina. Lá venta pra caramba, mais alto um pouco que aqui, né? Aham. É, rapaz, aqui em Ponta Grossa, como diz a Dilma, é uma fábrica de vento. É o canal, né? Também tá descendo a placa devoniana aí. Então, É, se desse para vender vento aqui, nós ficava rico. vou ter que montar as usinas eólicas aí, né? Quem que sabe, né? Olha, uma ideia. Que não faça barulho. Se fazer barulho, pô, já fica louco, né? Ah, não dá, né? Tem que respeitar o meio ambiente, né? Beleza. O Gleico e o Matheus estão bem também? Tudo certo? Tudo tranquilo, professor? Então tá jóia. Bem, jovens, então Já vamos nós aproveitar aqui. o tempo, né? Enquanto os, Sempre manda aí. enquanto os colegas estão chegando, a gente vai adiantando um pouquinho aqui, né? Beleza. Compartilhar aqui a telinha da Globo aqui. E aí vamos começar aqui o bate-papo de hoje. Aparecendo para vocês aí já, pessoal? Ah, professor.
Bem, pessoal, então, o nosso foco, né? Ele é utilizar Laplace para modelagens de sistemas dinâmicos, como a gente vinha conversando aí, né? E vamos dar uma olhadinha como que fica essa aplicação naquele sistema que a gente conversou em aulas passadas, né? Em que pode ser, por exemplo, de um veículo, né? Em que você tem a massa ou de um prédio, o elemento mola, o elemento amortecedor, uma força externa que tira o sistema do equilíbrio estático, né? E aqui ao lado o diagrama de corpo livre das forças atuantes no sistema, forças somente verticais, né? Não temos aqui nesta análise as forças horizontais, né? É claro que isso é uma simplificação do sistema, né? Que na prática existe sim, né, forças horizontais, né? Quando um carro vai passar por uma lombada, quando há um tremor de terra e aí abala um prédio, existem sim forças horizontais. Só que quando você está modelando, você tem que fazer algumas simplificações, pelo menos iniciais, né? Para não tornar muito complexa a análise, né? Então, beleza. Vamos começar aqui. Não sei se vocês recordam que nós havíamos dito que a segunda lei de Newton lá, né, é F, M, A. Por que F, M, A, né? Por que o x, derivada segunda de x aqui é A? Porque a derivada segunda de posição vertical é uma aceleração, né? E aí, nós tínhamos listado que as forças do diagrama do corpo livre era a da mola, do amortecedor e a força externa para que você faça o sistema funcionar, tirar ele do equilíbrio, né? Beleza. Então, aqui nós tivemos a igualdade da seguinte forma. Então, se essas forças é a somatória, que é igual a MA, então o MA está repetido, e a gente só substitui aqui as forças, né? Força da mola, Kx. Né? Força do amortecedor, a constante de amortecimento, vezes a derivada primeira da posição, que é a velocidade, né? A derivada primeira de posição é a velocidade. Porque o amortecedor, ele age assim, né? Quanto mais velocidade no deslocamento, mais força. E a força externa é um valor que tem que ser dado, é como se fosse uma entrada no sistema, né? Tem que ser dado esse valor. Beleza. Então, isso aqui já é a modelagem matemática inicial, né? Do sistema dinâmico. Dinâmico massa, mola
amortecedor. Beleza. Então, é uma equação válida, correta, que levou em conta conceitos físicos de dinâmica e estática para esse diagrama de corpo livre. Beleza? Tá. Agora a gente precisa pôr o Laplace, então, para funcionar. Muito bem. Lembrando, deixa eu voltar aqui na equação do Laplace, rapidinho. Só um segundo aqui. Aí. Então, a gente quer ver como que funciona aqui esse operador matemático chamado Laplace, né, sobre a função. Então, beleza. É isso aqui que a gente quer testar naquele sistema dinâmico massa, mola, amortecedor. Maravilha. Então, partindo dessa equação aqui, válida, nós, como é um operador, né, é que nem raiz quadrada, que nem elevar ao quadrado, né, você aplica nos dois membros, né? Então, primeiro membro, segundo membro. Muito bem. Só que daí nós temos a seguinte situação. Laplace de uma soma. Então, aí começam algumas propriedades de Laplace, que são algumas bem similares, assim, a de outras operações matemáticas básicas até, né? Que é a seguinte, se você tem Laplace de uma soma, você troca isso por soma de Laplace, né? Isso aqui chama-se propriedade da linearidade de Laplace. Propriedade da linearidade. É bem parecida com aquela antiga distributiva, assim, da básica que a gente conhece, né? Mas aqui ela chama-se, tecnicamente, de propriedade da linearidade, em que você transforma Laplace de uma soma em soma de Laplace, né? Então, você tem x derivada segunda, x derivada primeira, x sem derivada, que são os que estão aqui presentes na equação inicial. E outra propriedade de Laplace, que é bem comum, que é conhecido por nós nas derivadas e nas integrais, né? Que é a possibilidade de você Laplace de uma constante fica constante de Laplace, ou seja, você tira ela fora da operação, né? Então, essa propriedade aqui também é uma propriedade similar de derivadas e integrais. Jóia. Qualquer coisa aí pode interromper, viu, pessoal? Continua o som saindo aí? A imagem, beleza? Tranquilo, professor. Beleza, professor, beleza. Tá. E em relação ao que a gente está falando aí, pode interromper à vontade, comentar, sugerir. Muito bem. Então, agora, a gente sabendo dessas propriedades aqui, nós vamos aplicar, então, naquela equação inicial, né? Só escrever aqui. Aplicando
Laplace nos dois membros. E aqui eu vou colocar aqui a propriedade da constante. Só para lembrar, né? Fechou o pacote. Então, aqui a gente está aplicando Laplace na modelagem inicial. Vejam que, ao mesmo tempo, as constantes saíram, ao mesmo tempo, né? As constantes saíram do Laplace, estão fora, né? A massa, o grau de amortecimento, que é o B, e a constante elástica, né? Então, massa da mola, o grau de amortecimento, que é depende do amortecedor também, né? E a constante elástica da mola, K. Feito isso, a gente tem agora situações do tipo Laplace de uma derivada segunda, Laplace de uma derivada primeira, né? Como que isso fica na prática? Bom, existe das deduções de Laplace, né? Das propriedades de Laplace, a seguinte, deixa eu colocar aqui, pegar o termo bem certinho. Transformadas da derivada primeira e da derivada segunda. Então, isso aqui faz parte das teorias de Laplace, pessoal. Transformadas da derivada primeira e da derivada segunda. Então, de onde vem isso? Das teorias de Laplace. Se alguém quiser depois um material, como que chega nisso, eu disponibilizo com certeza. Mas aqui a gente está querendo, como eu comentei, partir do que a matemática já nos ofereceu, né, para a engenharia, né, para frente, né. Senão a gente se prende muito aos passos matemáticos, daí vira um curso de matemática, né? Então, aqui, ó, o que está dizendo aqui? Laplace da derivada primeira da função, entendendo que aqui x seria uma função, né? Ele é um deslocamento, mas o x é um deslocamento, mas, por exemplo, é um deslocamento que varia com o tempo, né? Então, ele acaba, você pode entender ele como uma função, né? Que a posição vai mudar à medida que o tempo passar. Então, dá para se entender que ele é uma função. Então, Laplace de uma derivada primeira de uma função é igual a Laplace da função sem ser derivada, vezes aquele S, né? Esse S é aquele, voltar lá, aquele famoso constante de frequência. Voltando aqui. Ó, esse S é aquele E elevado a S, né? Constante de frequência, já que a transformada de Laplace transforma uma função dependente de tempo em função dependente de frequência. Então, esse S é aquele. Então é Laplace da derivada primeira da função é igual ao Laplace da função simples vezes S menos a posição zero, né? Posição inicial. Aqui esse x0 é a posição inicial
deixa eu voltar aqui na figura, é esse x aqui, ó. A posição inicial da massa. Ou quando o sistema está em equilíbrio estático. Então, é isso que quer dizer esse x0. E Laplace da derivada segunda é igual a Laplace da função sem derivada nenhuma, né? Até vou tirar esses pontinhos aqui do fundo para não confundir. Aí. Então, é Laplace da função sem derivada nenhuma, vezes s ao quadrado, menos s novamente, vezes posição 0, menos posição 0 na primeira derivada aqui. Deixa eu aumentar. Então, aqui, não está sujo o monitor, não, viu? Aqui ele está com um pontinho de primeira derivada. Então, essas duas equações aqui são das deduções de Laplace. Conceitos. Beleza. Só que daí a gente já vai pensar o seguinte. Como nós vamos fazer aqui uma simplificação do sistema, né? Nós vamos considerar que a posição inicial, 0, é 0 mesmo, né? Então, nós vamos considerar que essa posição inicial é 0 mesmo. Então, posição inicial 0 e derivada de 0 é 0 mesmo. Então, aqui, a gente já vai colocar. Deixa eu escrever aqui. Considerando x0 igual a 0 mesmo, que também fica igual a x. Vou colocar um tracinho aqui por enquanto, depois eu acho um jeito de primeira derivada de 0. Então, considerando isso, né, que as posições iniciais são 0. Então, praticamente vai ficar só esse termo aqui, ó, com s ao quadrado. Esse é um carrinho gostoso de dirigir, mano. Nossa. Pô, claro que eu vou deixar você dirigir. Mano, a embreagem dele, cara. Não tem embreagem. É uma pena. Ué. Vai deixar de dirigir? Também quero. Pô, deixa eu dar uma volta, hein? Rapaz. Eu tenho mais aqui pro senhor. Ah, que bom, então vai dar para dar um rolê, né? Vai dar. Verdade. Legal, legal. Aí, pessoal, então, vai ficar, então, só esse termo com S quadrado aqui. Nós vamos zerar esses termos que tem o x0, porque é uma outra simplificação aqui que a gente está fazendo, né? Como é uma modelagem, né? Uma outra simplificação. Beleza. Então, a gente volta lá na equação. Então, tudo isso daqui, né, nós temos que usar esse tipo aqui de substituição, né? Então, por exemplo, vejam só, nós temos Laplace de uma soma. Então, isso abre em soma de Laplace, né? Como estava aqui atrás, né? Laplace de uma soma abre em soma de Laplace, né? Como está aqui fora, por exemplo, né?
massa, Laplace segunda, massa, Laplace primeira. Então, na verdade, nós estamos pegando essa parte aqui, né, que já trabalhamos até aqui, e trazendo para cá. Ó, veja, trazendo para cá. Pegamos essa parte, trazemos para cá. Acho que eu vou até copiar aqui. Espera aí. Eu vou pegar ela aqui. Copiar aqui de novo. Para que fique bem claro. Só um pouquinho, deixa eu dar uma ajeitada aqui na casa. Aqui, esse aqui eu trago aqui. Né? Isso, agora melhorou um pouco o entendimento. Ó, então nós tínhamos originalmente lá no início essa situação aqui, que daí tirou as constantes para fora, aplicou a propriedade da linearidade, né? Ficou em Laplace de uma soma de Laplaces. E aí a gente precisa utilizar essa propriedade aqui. Veja. Essa propriedade da derivada primeira e segunda, né? Como assim? Então, se eu tenho Laplace de derivada segunda, ó, aqui que eu estou mexendo aqui, ó, Laplace de derivada segunda. Se eu tenho isso, acho que eu vou pegar aqui também, vou copiar. Essa é a vantagem nunca usei tanto Ctrl+C, Ctrl+V, pessoal. Depois dessas aulas remotas. Deixar no cantinho aqui, ó. Então, fazer aqui uma borda para não confundir. Tá, depois eu coloco alguma coisa que separa ali para não confundir, que não é só é para lembrar. Então, Laplace de derivada segunda. Então a gente tem aqui, ó, Laplace de derivada segunda. É esse termo aqui, que está ali, ó. Fica Laplace primeira, S quadrado, lá. Menos aquele restante, só que vai cortar, né, esse restante. A gente sabe que aqui corta. Então, aqui relacionado a massa vezes Laplace. Então, aqui tem relação com a massa vezes Laplace segunda. Daí, a parte do amortecedor ali, né? Que aqui é o MA, né? Essa parte é o MA. Massa, aceleração. Daí, o B, velocidade, né? Que é a parte do amortecedor. Então, ele está aqui. Laplace derivada primeira. Laplace derivada primeira. Está ali. E mais o termo que vai zerar. Então, está aqui, ó, substituído. Laplace derivada primeira. E, por fim, a parte da mola. Kx. O K continua aqui, né? Constante da mola. E o X, Laplace de uma função, continua sendo Laplace de uma função. Não muda. Beleza. A força externa, Laplace da força externa está ali, ó. Laplace da força externa. Está aqui. Muito bem, pessoal. Até aqui foi, pessoal? Tranquilo, professor? Coisa linda, né? Tá ficando bom aí. Você veja que coisa bonito. Que coisa maravilhosa. Isso é verdade. Olha, eu não sei o que seria do mundo sem isso, pessoal. Pra bem verdade. Não, mas, a nossa ementa pede que a gente veja o passo a passo inicial, pelo menos. Mas existem
programas que fazem todos esses passos. E eu vou ser sincero para vocês, assim, você como engenheiro, se for trabalhar com vibração, amortecimento, você vai usar ferramentas de informática, né? Por causa do tempo, né? Não tem jeito. Mas é bom você ter visto pelo menos uma vez, né? O passo a passo, porque daí depois você tem uma ideia do que o programa está fazendo para você, né? Então, a partir, acho que segundo bimestre aqui, a gente vai dar uma olhadinha nos programas MATLAB, que é pago, né? Mas dá para usar pirata, né? Que ninguém ouça. E existe o Octave. O Octave, na verdade, ele é originalmente, o Octave, de ambiente Linux, mas roda no Windows. Daí ele é free. Quem quiser até já ir olhando na internet. MATLAB, que ou você consegue um pirata ou você paga lá. Para quem quiser, né, mesmo, né? Ou o Octave, que ele é free, é gratuito. Daí a gente vai dar uma olhadinha, vai utilizar eles, né? Porque tem algumas ferramentas, pessoal, na internet, só que elas são limitadas, né? Que nem, por exemplo, hoje eu estava testando a Symbolab. Não sei se alguém já usou. Symbolab? Então, um dia que você quiser, assim, dar uma brincada, tem várias dessas, assim, de outros nomes, assim, mas ela é online, não precisa instalar nada. O Symbolab, ele tem, por exemplo, ó, ele tem Laplace, ó, a Laplace, deixa eu botar aqui. Ele tem Laplace direta, Laplace inversa, integrais, derivadas, limites. Exemplos aqui embaixo de como que você dá entrada nos dados. E eu tentei rodar aqui hoje, usando junto Laplace e derivada segunda, ele não aguentou. Porque esse aqui, ou ele faz só as derivadas, ou ele faz só a Laplace. Então, juntando assim, ele não aguenta o tranco. Mas assim, quando é operadores separados, ele vai bonito, né? Symbolab. Mas ele é básico, né? Para o nosso aqui, ele já não... Fiz um teste aqui hoje, ele não quis trabalhar. Então tá, voltando aqui, então, o nosso passo a passo. A gente está aqui, pessoal, com os cortes, né? Do que zera, né? Então, zera esse termo, zera esse termo, zera esse termo. E aí, já aplicando aqui, isso, veja, massa vezes esse termo, amortecimento B vezes esse termo, a constante elástica já está multiplicando. E, ao mesmo tempo, já pondo em evidência a Laplace. Você pode fazer, assim como você pode a linearidade, você pode fazer uma distribuição, né? Transformar a Laplace em soma, como pode fazer a volta, né? Transformar a soma em Laplace. Então, você tem a soma de vários Laplace, daí ficou Laplace de uma soma. Os Laplace aqui ficaram em evidência. Voltou para cá. E aí ficou ms², bs e o k. Tá ali. E a força externa continua a força externa. Bom, aí o que acontece? Não sei se vocês lembram que, para fins de notação matemática, quando você tem uma função e vai usar modelagem, Laplace, você escreve ela com letra minúscula, né?
f minúsculo de t, função. Ao aplicar Laplace, vira f maiúsculo, ou seja, uma função que foi originada na transformada de Laplace. Então, essa é a notação oficial que o pessoal usa. Daí foi o que aconteceu aqui, ó. A função de posição minúscula, aplicando Laplace, função de posição maiúscula. Está aqui. E força externa, né? Aqui também está sendo vista como função, né? O que não é constante é função na modelagem, né? Tipo, M é constante, B é constante, K é constante. S é a variável de frequência que faz parte das transformações de Laplace. E o que não for constante, o resto vai ser função. Então, aqui, a força externa está sendo considerada função. Laplace, Fzinho, Fzão. Bom, o que acontece? Ocorre que o pessoal costuma expressar as funções que foram trabalhadas por Laplace, de modelagens de sistemas dinâmicos, desse jeito. Colocando aqui na tua esquerda a entrada e a saída. Que olha só que interessante. A tua entrada é força externa. E a saída, o que você quer ler, é a posição. Né? É isso que você quer, na verdade. Então, e esse lado direito chama-se função de transferência. Porque converte. É como se fosse assim, né? Para uma certa força externa, que posição ela vai gerar? A que posição ela vai levar a massa? Para uma certa força externa, a que posição ela vai gerar a massa à medida que o tempo passa? É isso que a função de transferência procura responder. Então, é isso que é a tal... Aqui você acabou, aqui você terminou uma aplicação de Laplace sobre um sistema dinâmico através de modelagem matemática e otimização por Laplace, para simplificar. Mas, nossa, tá achando isso simples, professor? Não, mas veja, não tem derivada, não tem limite. Aqui é algébrico. Só precisa dos valores agora. Né? Então, a ideia da função de transferência é que não tenha tempo nela, só tem frequência, não tenha derivada, não tenha limite, não tem integral, e ela consiga, assim, realmente responder para uma certa entrada, ter uma certa saída. Né? Pessoal, tá para cair aqui nosso link. Tocamos direto novamente? Boa noite, para quem não disse ainda. Pode ser, professor. Pode ser, professor. Toca direto? Pode ser, professor. Então, se aguentam. Vou derrubar aqui e a gente entra no mesmo link, beleza? Ok. Ok, professor. Então, já nos vemos aí.